cansaço e o medo do fracasso fazem parte desse período, mas é possível transformar essa ansiedade em uma aliada. E para falar mais sobre esse assunto e dar dicas práticas também de como lidar, né, com essas emoções nessa reta final, o Tribuna no Ar conversa com a psicóloga clínica e escolar da Rede de Ensino Apogeu, Elismara Vaz Talmas. Elismara, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Seja bem-vinda à rádio, viu? Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, a gente já pode perguntando para você por que a ansiedade ela costuma aumentar tanto nessa reta final de preparação aí para o Enem e para o PISM. O que passa na cabeça aí do estudante, né? Sim. Eu gosto sempre de lembrar, né, a todos que a ansiedade ela é uma resposta adaptativa natural. Em algum momento da vida, todos nós vamos experimentar essa sensação. A questão não é experimentar, mas sim a intensidade disso. Então, é um momento crucial na vida dos nossos jovens, é um momento em que eles estão passando realmente por uma escolha e que nem sempre eles estão maduros o suficiente para isso, né? Sim. Então, como uma resposta adaptativa, nós podemos ter o quê? Algumas situações físicas, né? Como uma tensão, um medo acirrado, né? A gente pode ter aí uma sudorese, uma taquicardia e respostas emocionais, como choro desmedido também, uma preocupação excessiva com o futuro. Isso faz parte deste momento. A questão é compreender e auxiliá-los a lidar com isso. Você citou alguns sintomas, digamos assim. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quais são os sinais mais comuns de que essa ansiedade também pode ter ultrapassado o limite saudável, né? Que já começa a prejudicar ali o desempenho do estudante também. Sim, pode prejudicar. A gente começa a perceber que este aluno ele está com uma dificuldade em algumas funções que são básicas para a aprendizagem, como a atenção, né, na própria percepção, na retenção das informações. O cansaço vai levando a algumas situações como dificuldade para dormir, tá? Dificuldade para se alimentar. Então, assim, é um contexto, né? Não é uma situação isolada. Por quê? O que eu converso muito com os nossos alunos no Apogeu? Gente, o cansaço, o medo, a preocupação, eles vão existir. E é até interessante que exista, Cris, não é? Você citou que a ansiedade pode ser uma aliada, né? Ela pode ser uma aliada desde que eu consiga lidar, desde que eu consiga dosá-la. E isso é um aprendizado, porque a gente não nasce sabendo lidar com uma sensação que às vezes parece tão dimensionada. Pesada, né? Imagina, se para nós adultos é difícil essa dosagem, imagina para um cérebro que está em pleno amadurecimento, né? E com cobranças que às vezes vão até um pouco além daquilo que eles realmente dão conta. Então, nós precisamos, nós que eu digo, né, quem está nesse momento com os nossos jovens? Família, os profissionais, a própria escola, a gente tem que funcionar quase que como um cérebro externo, né? E tentando entender justamente se o nosso jovem está conseguindo equalizar isso. Agora, que estratégias práticas, digamos assim, os alunos podem adotar, isso no dia a dia deles também, né, que antecedem ou durante as provas para manter a calma e o foco, porque eu acredito que a espera, né, igual a gente tem o PISM aí marcado para dezembro, Isso. eu acredito que essa espera ali, cada vez que se aproxima da data é a mais difícil, né? Sim, intensifica, né? Organização e planejamento é tudo, tá? Eu levo algumas dicas que eu acho importante, não só para o estudante, mas para nós, para a vida. Então, assim, primeiro, traçar metas realistas. Porque quanto mais generalista uma meta, mais próximo ao fracasso você fica. O que eu quero? O que eu quero para este ano? O que eu quero para este mês? O que eu quero para esta semana? Então, eu falo muito isso com os estudantes. Olha, vamos fragmentar isso. O que você traçou como meta para esta semana? Chega no finalzinho da semana, faz um check-out. Eu consegui? O que eu não consegui? Porque às vezes o aluno diz assim, nossa, eu não fiz nada, eu estou ficando muito ansioso, mas nada o quê?
Vamos enxergar o que você fez, o que você deu conta e vamos enxergar também o que você não deu conta. Dá para eu, por exemplo, né, transferir essas metas e essas funções, esses objetivos aqui para a semana que vem? Porque o que não pode é embolar tudo, né? Então, eu acho que é isso. Então, são dicas para todo o período. E eu acho também, doutora, que a frustração, por exemplo, eles delimitam uma meta, começa assim, vou começar a semana com isso, segunda isso, terça isso. Aí segunda e terça ele consegue, na quarta ele começa a se embolar, na quinta ele já se cobrou, na sexta ele procrastinou. E aí a avaliação final frustra o estudante. Eu acho que isso também mexe muito com o psicológico deles, né? De tentar e não conseguir, mas eles até conseguiram uma parte, né, digamos assim. E é importante isso, que a gente consiga vislumbrar o que você conseguiu, se você não conseguiu, por que você não conseguiu, e está reestruturando essa forma de pensar, de olhar para a situação, né? Porque, assim, eu falo que é por isso que, nesse momento, a família é tão importante, a escola é tão importante, porque a gente pensa assim, eles já estão dando, eles já dão conta, eles já são grandes o suficiente, então, não. Né? É necessário que a gente esteja, assim, legitimando, inclusive, essa frustração, cobrando quando tem que cobrar, né? Porque em alguns momentos a gente tem que chamar e dizer, olha, não deu certo, mas vamos lá. Você fez a sua parte? Você está fazendo a sua parte? Né? Eu gosto muito de chamá-los e fazer lá com eles o desenho da pizza. Né? Eu falo, olha, se você come toda a pizza, pode ser que você passe mal. Se você come um pedacinho muito pequeno, pode ser que você fique com fome ainda. Então, é necessário isso, né? Que a gente tente equalizar e ele reconhecer aquilo que realmente, o que ele não fez e por que ele não fez. Sim. Eu acho que o papel dos pais, assim, qual a orientação que você daria para os pais também que estão nos assistindo pelo YouTube, que estão ouvindo a gente pela rádio, que assim como eu tenho um filho também de 17 anos nessa idade, o que a gente pode colaborar de uma maneira saudável e com amorosidade também, né? Para eles se sentirem apoiados. Né? Eu sempre digo que é importante a gente legitimar a emoção do adolescente. Legitimar em que sentido? Não é você concordar com tudo, mas é você entender esse processo, que é um processo difícil, né? É uma cobrança que muitas vezes hoje ela se tornou muito acirrada. Então, isso pode ser benéfico em algum momento, mas em outros momentos também isso pode comprometer esse rendimento. Então, assim, o acolhimento em relação ao que você está sentindo, naturalizar isso até certo ponto e dizer, então, vamos lá, eu estou aqui com você. O que eu posso fazer com você, não é para você. Né? Então, acho que cabe à família esse acolhimento e mostrar para ele, quando eu falei que nós somos o cérebro externo, mostrar para ele, olha, até aqui, isso você conseguiu fazer. Então, se você conseguiu fazer isso, você consegue fazer aqui um pouco mais. Né? Então, eu acho que esse acolhimento, essa legitimar aquilo que ele traz, né? Porque às vezes a gente diz, isso é coisa da adolescência, num tom um pouco pejorativo. Não pode diminuir, né? Não, nem maximizar e nem menosprezar. Bom, a gente conversou com a psicóloga clínica e escolar da Rede de Ensino Apogeu, a doutora Elismara Vaz Thalmas. A gente agradece muito, viu, a sua participação aqui. Eu que agradeço. Espero que os pais, mães ou responsáveis que estejam acompanhando essa entrevista se identificaram de alguma maneira ou estão com filhos em idade escolar possam ter absorvido também as suas orientações. Sim, muito obrigada, viu, pela contribuição, né, que a gente pode dar aí para as famílias e para os meninos também. Obrigada e até a próxima, viu? Até a próxima. Tribuna no Ar.